Então, vamos falar sobre diabetes. O diabetes está aumentando no mundo todo. Nesses 2 anos, muita gente que teve Covid virou diabético. Por quê? Porque o Covid, como muitos vírus, atacam o pâncreas. Então, por exemplo, cachumba ataca o pâncreas, pode dar diabetes. Tem vários outros vírus que atacam o pâncreas, pode dar um diabetes. E o Covid também. Agora, o diabetes a gente tem 2 tipos, que é o que nós vamos fazer uma revisão. Então, na realidade, eu deixei a aula em inglês, porque eu não tive tempo de fazer a tradução, mas está tudo super fácil. Eu peguei, na realidade, 2 aulas que são dadas em escolas dos Estados Unidos para poder treinar professores, porque tem muito diabetes juvenil lá, muito diabetes. Aqui também, mas muitos, quando fazem o diagnóstico, já está tarde. Então, só para entender esse desenho, é meio confuso, mas não é difícil de entender. Do lado esquerdo superior, está lá, entendendo o diabetes, tem o carboidrato. É ali o nó do perigo do diabetes. O carboidrato ali tem uma maçãzinha e um pão. Na realidade, é todo grão. Arroz, feijão, batata, mandioca, batata doce e o que veio do grão. A farinha branca, a farinha de mandioca, a farinha de milho e o que veio daí, que é o bolo, pão, bolacha, biscoito. É ali o problema do diabetes. Por quê? Porque todos esses carboidratos são açúcares. E entra aqui também o drink. Tudo que não é água é drink. Tudo que é drink é açúcar. Então, você vê, o pessoal adora fazer suquinho de fruta, é açúcar. Adora tomar água de coco, é açúcar. O que eu faço com as nutricionistas? Não sei, mas manda mudar de faculdade, porque as nutricionistas são campeãs em estimular as crianças a tomarem drink de suco de fruta. E é açúcar. Eu estou engordando e eu estou sobrecarregando o pâncreas. Quando você dá uma carga de açúcar, fruta, drink, né? Drink da fruta, ou a comida, você joga dentro da circulação esse monte de açúcar do carboidrato ou do drink em geral. Esses açúcares, tanto do drink, tem frutose, né, quanto dos pães, das bolachas, a própria fruta, ele precisa ser quebrado no sangue, no intestino, para poder entrar no sangue. Então, esse carboidrato ele é quebrado em tijolinhos chamado glicose. É aí que entra o negócio. Então, ele é quebrado e a digestão faz isso virar glicose. Essa glicose entra para o sangue e faz a glicose subir. O que acontece? Glicose é açúcar. Imagina se eu jogar açúcar na caixa d'água. Eu vou melecar a caixa d'água. Se eu jogar açúcar na piscina, você vai entrar na piscina, vai estar escorregando, porque vai ficar aquela camadinha de açúcar, né, caramelizando e ficando liso e formando camadas de depósito de açúcar. Então, açúcar no sangue tem que ficar entre 80 e 110. 80 e 100. Velocidade do carro, 80 e 100. Quem é que pega esse açúcar quando passa de 100 e joga para dentro da célula? Ou quem é que pega o açúcar que está no sangue, mesmo em 80 normal, e joga para dentro da célula? Eu preciso pegar uma colher e botar na boquinha da criança quando eu vou dar comida para um bebê. Eu vou dar comidinha, ponho na colherzinha e dou na boquinha do bebê. Quem é que pega a glicose e põe dentro da célula? É a insulina. A insulina funciona como se fosse a mamãe pegando uma colherzinha de comidinha e dando para o bebê. A insulina pega a glicose que foi quebrada e veio da fruta, do suco de fruta, dos açúcares, dos pães, das farinhas e joga para dentro da célula. Então, é a insulina que faz esse controle. Quem é que avisa o pâncreas? Todo mundo. O sistema de captação começa com a língua, aquilo que eu falei naquela aula de digestão. A língua detecta que tem carboidratos, que tem açúcares, e avisa o cérebro, e o pâncreas já entra em ação, e o rim já fica também em ação. Por quê? Porque o rim, se o açúcar subir e o pâncreas não der conta, o rim joga para fora na urina. E esse açúcar na urina é ruim, porque ele vai, imagina microscopicamente, eu estou dentro de um filtro jogando açúcar dentro do filtro. O filtro da cozinha vai ficar entupido de açúcar. Então, o rim trabalha nisso. E o fígado? O fígado pega esse açúcar e não tem o que fazer. Ele deposita dentro do fígado, vai virar gordura. Então, fígado gorduroso não é gordura. Fígado gorduroso é açúcar que virou gordura. Então, pega um fulano que bebe álcool, cerveja o tempo todo. Ele não está comendo gordura, ele está tomando açúcar.
e o fígado vira gorduroso por causa do carboidrato da cerveja, do uísque, do vinho. Aí o que acontece? O açúcar, a glicose quebradinha, quer dizer, aquela coisinha pequenininha chamada glicose, é o principal alimento do cérebro. Então, a cada batimento do coração, o cérebro capta pelo menos 25%, 30%. E durante a madrugada, o cérebro capta 75% da glicose. Então, durante a noite, o cérebro está comendo que nem doido glicose. Por quê? É durante a noite que o cérebro trabalha muito mais do que durante o dia. A musculatura, idem. O músculo está o tempo todo precisando de glicose. Agora, existe glicose depositada para emergência? Existe. No fígado e na musculatura, a glicose fica depositada como uma emergência, um pouquinho, é uma poupancinha, é um cheque especial para emergência, né? Essa glicose depositada no fígado e na musculatura, ela é utilizada quando eu gastei a glicose do sangue. Então, é chamada de glicogênia. O que acontece? Vamos imaginar, eu vou numa academia, treinar por 1 hora, um atleta está treinando, ele não está comendo, mas ele está gastando a glicose vai caindo. Por que ele não morre de queda de açúcar? Porque o músculo e o fígado liberam glicose que está na reserva. Agora, se você está o tempo todo sobrando glicose, o fígado e o músculo vão passar a ficar gordurosos, né? E aí bagunça todo o esquema. Então, quem leva a glicose para dentro é a insulina. Agora, se eu tenho muita glicose, eu vou ter muita insulina. A insulina é tóxica. A insulina faz mal. Então, excesso de insulina faz mal. Então, esse desenho é muito bobinho, mas é mais ou menos isso que eu falei. Uma célula normal precisa que alguém abra a portinha para botar a glicose para dentro. Quem abre essa portinha da célula é a insulina, né? Por isso que eles chamaram aqui, logo do lado direito tem lá, insulina igual a keys, a chave. Então, a insulina abre a célula para entrar a glicose. Eu dei o exemplo da colherzinha e comidinha. Aí existem 2 tipos de diabetes. O diabetes, eu gosto de chamar diabetes insulino, que depende de insulina, e diabetes que não depende de insulina. É mais lógico, mas não é o que os endócrinos. Os endócrinos adoram chamar tipo 1 e tipo 2. Aí você fica, o que é mesmo tipo 1? O que é mesmo tipo 2? Eu não lembro qual é um, qual é o outro. Eu prefiro chamar assim, diabetes tipo 1, ele depende da insulina. Então, a pessoa precisa receber a insulina. O diabetes tipo 2, ele não precisa da insulina, geralmente. Então, quem é o diabetes insulino que depende da insulina? É uma situação onde o pâncreas, de repente, para de produzir insulina. Quem faz isso? Criança que teve uma agressão no pâncreas, por uma virose ou por sabe-se lá Deus o quê, porque tem algumas coisas que a gente não descobriu ainda, né? Então, o pâncreas para de produzir insulina, de repente, aquela criança fica doente, vai ver o diabetes está lá no telhado, explodindo, por quê? Porque não tem insulina. Então, o açúcar fica no sangue. E aí estoura o fígado, estoura o rim e deposita na musculatura. O diabetes tipo 2, que é o diabetes que não depende de insulina, então, diabetes insulino dependente é o 1. Diabetes insulino independente é o 2. Ele já é do adulto, é o cara que engordou. Comeu muita bugiganga, ele vai engordando por dentro, o pâncreas engorda, o fígado engorda, a musculatura engorda, a pança engorda, e aí o que acontece? O pâncreas vai ficando doente, né? Eu sempre dou um exemplo, assim, muito bobinho, mas na minha cabeça é o que existe. Eu fico dando açúcar para a criançada, desde cedo, é todinho, é comidinha com açúcar, faz suco de fruta e ainda põe açúcar, e é chocolate, tudo doce. Doce eu provoco o quê? Picos de açúcar. O pâncreas sai que nem doido para produzir açúcar. É que nem eu pegar um carro e ficar acelerando o carro ao máximo, achando que aquele carro é de corrida. O motor do carro não vai aguentar. Então, é comum o motor do carro apitar se eu estiver pisando muito fundo no acelerador. E o que eu faço com as crianças e os adultos hoje? Todo mundo tem açúcar o tempo todo, né? Você vai na batata frita, é açúcar com gordura. Você vai o hambúrguer, é muita gordura. O pão é muito açúcar. Aí vem a Coca-Cola, o suco de fruta, o suco de caixinha, que é pior do que suco de fruta, pior do que refrigerante é suco de caixinha. E aí o pâncreas vai envelhecer. Chega na idade adulta, 20, 30, 40 anos, a pessoa começa a ficar diabético.
Aí os endócrinos adoram usar o termo de pré-diabetes. Eu falo, cara, não tem pré-diabetes, é um diabetes. Pré-ladrão é ladrão, ele só não assaltou o banco ainda, mas ele está planejando. Então, diabetes, pré-diabetes é diabetes, só que eu posso controlar com a dieta, eu posso controlar o diabetes insulino independente, com dieta, com exercício, sem precisar do remédio. Então, ele é um diabético que não precisa do remédio ainda, né? Então, o diabetes insulino dependente, que é o 1, ele não tem insulina praticamente nada. As células do pâncreas foram destruídas, e muitas vezes é por viroses, como o COVID. A segunda coisa é que ele precisa tomar insulina todo dia, então ele é dependente para o resto da vida de insulina. E é mais comum em criança, quer dizer, as viroses entram nessa história. A idade geralmente é jovem, é criança de 5, 6, 7 anos ou no adolescente, no início da adolescência. E é mais comum na criança e no adolescente do que no adulto, né? O adulto ele vai ficando diabetes, vai piorando e pode precisar de insulina. A criança ele já entra para a insulina porque ele não produz nada. Por isso que esses slides são orientados em escolas nos Estados Unidos. Então, o diabetes insulino dependente, ele aparece quickly, quer dizer, é súbito, é rapidamente. Ele, de repente, aí você fala, vai pesquisar, muitas vezes teve uma virose, teve uma gripe, teve uma influenza, teve uma virose qualquer, como até a cachumba, né? Será que tem a ver com vacinas? Hoje está todo mundo falando mal de vacina. Na realidade, a vacina, toda vacina é uma doença. Toda e qualquer vacina provoca uma doença. Então, toda e qualquer vacina pode provocar complicações como se fosse uma doença. É óbvio que as vacinas mais antigas já estão muito mais estudadas, já foram mais aprimoradas. Mas fica aí, alguém acabou com o pâncreas, subitamente. Quais são os sintomas de uma criança que, de repente, fica diabética? Aumenta a urina, começa a urinar muito. Por quê? Porque o rim está tentando tirar aquele açúcar. Então, o rim é a primeira linha de defesa. Está sobrando muito açúcar, não tem insulina, o rim joga para fora. É óbvio que esse açúcar vai entupir o rim também, vai estragar o rim. Segundo, a criança fica cansada, porque a célula está passando fome. O cérebro está passando fome. As células musculares estão passando fome. Por quê? Porque não tem ninguém levando a glicose para eles. Então, a criança está cansada, a criança emagrece, está com açúcar lá em cima de 400 e ela está emagrecendo. Por quê? Porque está no sangue, está na urina, mas não está na célula. Aumenta a sede, porque ela urina muito, então ela bebe muita água, ela tem muita sede. E muitas vezes, esse erro que os nutricionistas adoram fazer, dá suquinho, dá aguinha de coco, dá Gatorade, aí só piora a situação, porque eu forço mais o pâncreas ainda. Então, a criança tem sede, a criança tem fome, porque o cérebro está falando, está faltando comida, está faltando... A comida está na mesa, mas não está entrando na boca, não está entrando na célula, né? A pele resseca, porque a criança desidrata, começa a ter manchas visuais, porque pode, inclusive, ter sangramento de retina. E é muito comum em criança entrar em cetoacidose diabética, que mata. Cetoacidose diabética. O que é isso? Ela tem comida no sangue, glicose, mas não está entrando na célula. Então, a célula está passando fome. Aí, o que o organismo faz? Ele faz aquilo que a gente estimula na dieta da Adão e Eva. Não tem comida, não tem carboidrato, não tem combustível, eu vou ser obrigado a queimar gordura. Mas a criança já é magra, porque geralmente a criança é magra quando tem diabetes. Então, ele começa a queimar músculo para obter combustível. E não adianta nada, porque ele queima músculo, queima gordura e queima músculo e joga no sangue. Mas não consegue entrar para a célula. Então, o organismo começa a fazer o quê? Por causa da queima de gordura e queima de músculo, eu produzo muitos ácidos tóxicos, que são chamados ácidos cetônicos. A criança fica com hálito de acetona. Fica com mau hálito. Então, o hálito cetônico de acetona é um hálito de maçã podre, por causa da fome que a célula está tendo. E a criança começa a queimar gordura e músculo, perde musculatura e continua piorando do diabetes, né?
Então, a maioria das vezes, a causa do diabetes insulino dependente tem esse jogo genético, tem uns casos genéticos que ninguém sabe dizer, né? Existe uma tendência familiar, tudo tem tendência familiar, mas na prática ou o excesso de açúcar e o pâncreas detonou, ou uma virose veio e acabou com o pâncreas de vez. Então, qual é o objetivo, né? O management, qual é o goal, né? É manter o diabetes dentro de uma faixa de 80 a 100, 80 a 100, 80 a 100. E aí, numa criança, é muito mais difícil, né? Então, numa criança, a gente sofre muito mais. Por isso que essas aulas são dadas para os professores e para os pais. Por quê? Vai ter que tomar insulina, então, como é que a gente controla uma criança, né? Primeiro, ela vai ser o resto da vida diabética. Então, se eu quero que ela viva até o dia que Deus quiser, eu não posso deixar ela sair da faixa da glicemia. Porque cada vez que passa de 120, 130, 150, eu estou sujando as artérias, sujando as veias, sujando o rim, sujando o pâncreas, sujando tudo. E principalmente o entupimento das artérias. Por isso que o diabético, no futuro, tem muita cegueira por perda da visão, derrame por entupimento, infarto, obstrução de artéria, tem amputação das pernas. É comum o diabético que não cuidou direito ter amputação de perna por trombose, por causa desses picos de açúcar. Então, a insulina é para o resto da vida. Atividade física tem que ser extremamente programada. A vida do diabético não pode ser uma vida comum, é uma vida regrada. Ele toma a insulina, que tem que durar aquele período, ele come o suficiente, mas não pode sair, o prato tem que ser igual. Eu não quero pãozinho hoje, eu vou fazer tapioca. Mudou. Eu não quero pão com manteiga, eu vou botar com mudou. Então, mudou a dieta, bagunça, tudo que vai ser absorvido, né? A oferta de comida tem que ser extremamente padronizada. E para uma criança é uma novela. É uma novela, né? E aí, o que a gente tem que pensar? Eu tenho que pensar muito como resolver isso. E aí fica difícil. Aqui está em inglês, mas é só para poder ver assim. A primeira base de tudo é a base, a linha roxa embaixo, que é a parte fisiológica, quer dizer, aquilo que é obrigatório. Eu tenho que controlar a alimentação, tenho que controlar a água, tenho que controlar a umidade geral e o descanso. Quer dizer, a criança diabética tem uma vida absolutamente regrada na atividade física e na comida. Senão vira bagunça para o futuro, né? A segunda coisa é que ela precisa de segurança e estabilidade. Então, ela não tem a liberdade que uma criança vai ter a nível de fazer o que quer na hora que quer. A terceira problemática, que está em amarelo, que é como controlar o relacionamento, né, dos amigos e da família, porque todo mundo pega uma criança, está fazendo festa, pega só um pouquinho, experimenta, e aquilo vai por aí afora, né? Então, não pode ter isso. Falar, não vai experimentar. A outra coisa é dar o máximo de acompanhamento, de apoio. Então, que é o prestigiar os sentimentos, o acompanhamento, tudo isso entra no lado psicológico da família. E, por último, que é a pessoa aprender a se cuidar. Então, ela tem que aprender a se adaptar com aquilo tudo, a criança tem que se adaptar para desenvolver os potenciais de controle. Quer dizer, normalmente uma criança diabética, ela começa a ser muito mais madura para a idade, porque ela tem que aprender a comandar a vida dela, né? E cada vez que ela extrapola, ela paga um preço caro. Então, o que ela tem que trabalhar, né? Como é que ela tem que manejar tudo isso? O que ela precisa fazer? O tempo todo controlado. Alimentação, atividade física, remédio. Alimentação, atividade física, remédio. A outra coisa importante é a hipoglicemia, os avisos, os alertas da hipoglicemia. Então, é comum uma pequena mudança na alimentação ou uma pequena mudança na atividade física fazer com que a glicemia para aquela dose de insulina. Então, é que nem botar gasolina no carro de Fórmula 1. Eles colocam gasolina para dar 20 voltas, mas se o piloto pisou um pouco mais no acelerador, aquelas 20 voltas vão acabar com 18. Aí acaba a gasolina. Então, a hipoglicemia é o sintoma de acabou a gasolina. Então, a criança pode não perceber. Hoje, a gente tem adesivos que medem
pelo celular a glicemia minuto a minuto, ou cada 10 minutos, é só botar no aparelho. Então, existe um aparelhinho que tem uma agulha fininha, que nem de um pernilongo, né? Entra na pele, é uma agulhazinha leve, bem fina, e fica um adesivo. E aplica, bota no iPhone, e você consegue medir a glicemia a cada 10 minutos, cada 15 minutos. Então, você consegue controlar. Mas até antes de existir esse sensor, a criança tem que ficar furando o dedo, que é odiável, é horrível furar dedo. É horrível. A coisa pior do mundo é furar dedo. Porque, primeiro, que não é pela dor, é pelo desconforto. E aí tem que ficar furando 10 vezes ao dia. Hoje tem o sensor, mas quanto custa por mês? O sensor custa R$500 por mês. Tem que trocar cada 15 dias, é R$260 cada 15 dias. Fora os remédios. Mas isso não existe para a maioria das crianças. Então, hipoglicemia é um negócio comum. E a criança não percebe. Como é que ela fica quando ela começa a ter hipoglicemia? O cérebro começa a ficar desnorteado. Então, ela começa a ficar meio estranha, ou meio divertida, ou ela fica meio grogue, meio alcoolizada. E ela simplesmente fica distraída, ela pode estar desligada. Então, tudo isso pode ser um sintoma de hipoglicemia. Por isso que essas aulas são dadas para professores. Então, ela não está agindo como ela age, já pode ser sinal de hipoglicemia. E é muito rápido. Quer dizer, você está mantendo 80, 90, 100, 80, 90, 100. Comeu um pouquinho menos, gastou um pouquinho mais, aquilo cai para 60, 50, assim, em questão de 10, 15 minutos. E se você não fizer nada, ela desmaia, e aí começa a ter uma sudorese brutal, que é para tentar eliminar açúcar até pelo suor, e ela desmaia. Então, a hipoglicemia é muito mais perigoso do que a hiperglicemia. Aí, os americanos chamam de fase da lua de mel. É uma besteira, porque, na realidade, não tem fase de lua de mel. Quando a criança descobre que é diabética, é uma fase que não é da lua de mel. E o americano chama de lua de mel. Mas é uma fase que demora uns 2 anos até ela conseguir se adaptar, né? Então, aqui, por exemplo, um exemplo aqui, uma criança que tem 3 a 5 anos. Então, o nível de açúcar varia de 100 a 180. Você não consegue manter de 80 a 100. Então, você tem que trabalhar com uma faixa mais alta, ou seja, ele vai estar sempre com açúcar mais alto do que uma pessoa normal. Nós estamos com 80, 90, 100. Uma criança, você tem que deixar de 100 a 180, para evitar a hipoglicemia. Uma criança de 6 a 12 anos, que é a segunda criança, a gente já deixa de 90 para 180, porque ela já tem um pouco mais de discernimento para evitar uma hipoglicemia. Mas você vê que o nível aceitável é muito acima dos 80 a 100 que a gente deixa para o normal. Então, o que a gente tem que lembrar numa escola? Os professores têm que ter essas aulas. E no Brasil ninguém ensina as crianças. O professor não tem noção. Então, tem que ter o envolvimento da família, tem que ter o envolvimento da escola, tem que ter o envolvimento dos estudantes, amigos de todo mundo. Então, essa aula é para todo mundo entender, né? Agora, quando você já pega um adolescente um pouquinho maior, de 13 a 19 anos, a faixa da glicemia de 80 a 100, a gente pode abaixar um pouco, vai ser de 90 a 130. Então, você consegue ter uma faixa mais restrita, máxima. Não é o ideal de 80 a 100, mas é de 90 a 130. Por quê? Porque já é um adolescente, ele já tem controle maior da glicemia e dos sintomas. Então, você começa a controlar um pouquinho mais. E o mais difícil para toda criança e adolescente é controlar as prioridades. Então, por exemplo, uma criança até os 15 anos tem que ficar controlando sobre alimentação, sobre atividade física, sobre o relacionamento. Uma criança mais velha, até os 19 anos, ele já tem um pouco mais de liberdade, ele já está mais maduro. Eu achei interessante. Dá para ver que tem um quebra-cabeças aqui? Então, esse quebra-cabeça é o problema para o diabetes. A primeira coisa, que está difícil de ler, mas é monitorar a glicose do sangue.
Hoje, com esses adesivos, custa caro, mas é a melhor coisa que tem. Quer dizer, a pessoa tem que ter um iPhone e tem que ter um aparelhinho, ou comprar um sensor. Custa caro, mas hoje facilitou. Mas 99% dos diabéticos ainda ficam furando o dedo várias vezes ao dia. E aquele aparelhinho de furar o dedo erra muito. A segunda coisa é o que está na terceira embaixo aqui de tudo, do lado esquerdo em amarelo. Está insulina, o regime de insulina. Qual é a maneira de usar a insulina? 30 anos atrás, quando que começou a ter insulina? 1960. Até o 1950, diabético morria tudo. Morria todo mundo. Nos últimos 10 mil anos, diabético morria todo mundo. Em 1960, começou a ter insulina. De 1980 para cá, já ficou mais fácil. E a gente só tinha a insulina NPH, que é a insulina que faz duas curvinhas. Então, a pessoa tomava de manhã e às 5 da tarde. E tem uma insulina simples, que é para dar na veia, que é para emergência hospitalar. Hoje, a gente já tem vários tipos de insulina. Insulina que dura 4 horas, então serve para o café da manhã, para o almoço e para a janta. Então, você toma 3 doses. Aí tem uma outra insulina que dura 12 horas, então é para evitar os picos. Então, a gente consegue hoje trabalhar com esquemas de insulina, mas, em média, são 4 furadas por dia ou 5 furadas por dia. São as insulinas mais caras todas. Aqui embaixo também tem nutrição. Aqui eu vejo muito erro, porque a minha visão de nutrição, porque a minha área de medicina, a nefrologia, é a origem, é da onde surgiu a nutrição. A disciplina de nefrologia, no passado, era a disciplina que deu origem à nutrição, deu origem ao nutrólogo, ao médico nutrólogo, deu origem ao reumato, deu origem ao endócrino, deu origem aos médicos que fazem patologia. Ou seja, a nefrologia é uma área clínica geral que deu origem a várias disciplinas. Mas a nutricionista continua sendo fã do carboidrato. As nutricionistas adoram carboidrato integral. Primeiro, que o integral é ruim, não é todo mundo que gosta. Segundo, que ele é caro e ele estraga com facilidade. Então, o que a gente precisa fazer é ter, e não é comum, né? Não é todo mundo que vai achar lixia, arroz integral, essas coisas todas que não fazem parte da comida do brasileiro. Então, o que a gente tem que fazer? Lembrar que o carboidrato é para ti, primeiro, não deixar engordar. O diabético não engordou, piorou. Porque a gordura bloqueia a insulina. A gordura em excesso, ela é um inibidor da insulina. Por quê? Porque ela gruda a insulina na gordura. A gordura gruda a insulina e a insulina não funciona. Então, acima do peso é um problema, né? Essa daqui é uma aula da Sociedade Americana de Diabetes. Então, eles falam o que é o diabetes, como é que por que os cuidados na escola são importantes, né? Explica os componentes do diabetes, é bem legal, né? Aqui eu vou pular alguns slides, porque o que importa é que, assim, ninguém sabe de onde vem o diabetes na criança, então tem aqui, autoimune. Pode ser um problema autoimune? O que é autoimune? Você teve uma virose, e isso acontece mesmo, no rim principalmente, uma boa parte das glomerulonefrites, das nefrites, não da infecção bacteriana. A infecção bacteriana nos rins e na urina é chamado pielonefrite, ou infecção de urina. Uma nefrite é a inflamação do glomérulo, daquele bolinho de artéria, né, enroladinho, parecendo um novelo de lã. Quando você tem uma infecção viral, bacteriana, o organismo cria anticorpos. E esse anticorpo pode agredir o próprio rim, principalmente quando o vírus agride o rim. Aí você tem uma agressão, o anticorpo vai lá no rim e fala, opa, esse rim está grudado de vírus. É que nem se eu tiver com um monte de carrapato subir na parede da tua casa, você começa a dar tiro no carrapato, a parede vai embora também. Então, quando você tem algumas infecções por vírus e bactéria, esse vírus e bactéria pode se alojar no pâncreas e o anticorpo vai lá, pimba, vai matar o vírus e acaba agredindo o próprio organismo. Isso é a doença autoimune. A pessoa, o sistema imunológico está querendo matar o bicho, mas o bicho está na parede e eu acabo estragando a parede. E a parede, no caso, é o pâncreas ou o rim. Então, aqui está falando basicamente isso, a doença autoimune, mas eu ainda acredito muito que tudo está relacionado com infecção, a maioria das vezes, né? Aqui fala de novo que o diabetes tipo 1 ou insulino dependente,
o onset, quer dizer, o start, o início é súbito, os sintomas é aumentar a urina, isso só acontece nesse diabético, esses sintomas. O diabetes adulto, insulino não dependente de insulina, não tem esses sintomas, isso é da criança. Então, aumenta a urina, porque o rim está tentando ajudar, cansaço, perda de peso, porque as células estão passando fome, aumenta muito a sede, aumenta muito a fome, e a visão fica turva, né? Então, esses sintomas de diabetes são só para as crianças, é só para essa situação aguda. E eu vivo vendo médico falando desse sintoma para diabetes adulto. Diabetes adulto não tem sintoma, é consulta médica com exame, né? O diabetes insulino independente, não precisa da insulina, a gordura cria insulina, resistência da insulina, porque a obesidade, a gordura gruda, que nem gordura. Se eu deixar muita gordura no fogão, eu boto a mão, estou colando aquilo ali. Essa gordura em excesso cola, gruda a insulina, e não só a insulina. A gordura gruda para ela a insulina, hormônios de crescimento, hormônios sexuais, um monte de coisa. Dá um monte de desequilíbrio. Então, a obesidade, a gente precisa ter gordurinha, não gordurona, né? E o início, geralmente, é na idade pequena. O diabetes 2, que é o insulino que não precisa da insulina, ele não tem esses sintomas. O pessoal fala da sede, do cansaço, da fome, de aumento da urina, não tem. Os sintomas têm que ser diagnosticados por sangue. É muito mais fácil. Então, aqui é um exame, um desenho bonitinho, mas bobinho, mas na prática, a primeira seta, eu tenho que diminuir o nível de insulina e o nível de glicose através da insulina. A segunda, eu tenho que diminuir muito a dieta. E terceiro, eu preciso do exercício. Então, sempre exercício. E ensinar as crianças a ser proativa. Proativa quer dizer, ela tem que se cuidar mantendo as regras, que eles chamam, o americano chama de keep juggling the balls, quer dizer, mantenha o jogo, né? Que nem aquele cara do circo que fica jogando 3 bolinhas e equilibrando, eles usam muito esse termo, keep juggling the balls. Quer dizer, fica na brincadeira, não larga o negócio. Do que ser reativo. Reativo tive hipoglicemia, aí come um doce. Comer um doce dá uma explosão. Então, a pior besteira que se faz, ele acha que está tendo hipoglicemia, dá uma balinha, dá um chocolatinho. Aí o que acontece? Ele pode até estar tendo hipoglicemia, aí ele vai ter um pico. O que acontece quando você tem um pico? Outra hipoglicemia. Então, o pior erro que todo mundo faz é deixar ter hipoglicemia e tratar como um açúcar. Eu tenho que tratar com proteína e um pouquinho de carboidrato neutro. Então, meio pãozinho com queijinho, aí resolve, né? Agora, se eu deixar ter uma hipoglicemia brutal, aí você tem que dar açúcar. Mas você tem que dar um mínimo para tirar ele da faixa vermelha, daqueles 50, antes que ele tenha uma convulsão. Porque convulsiona, porque o cérebro grita, né? Aqui, deixa eu ver se tem mais algum. E aqui, lá nos Estados Unidos, eles falam muito da nurse, da enfermeira, porque lá tem muito menos médico do que no Brasil, né? Os Estados Unidos não tem 330 escolas de medicina, só o Brasil. A Europa não deve ter tudo isso, a Europa inteira. E no Brasil, além das escolas vagabundas que tem por aqui, a gente tem as escolas da América Latina, né? A América Latina tem mais escola de medicina inútil que nem o Brasil. E o pessoal vai estudar no Paraguai, Bolívia, Venezuela e volta tudo para cá. Mas lá, como não tem muito médico e não tem muita escola de medicina, eles valorizam a enfermeira. Então, a enfermeira que acompanha o diabetes, a enfermeira que dá o treinamento, a enfermeira que dá o suporte, que é um bom negócio, porque é um acompanhamento. Agora, o que falta é padrão da dieta, é padrão da orientação. Porque você vê médico falando besteira, você vê enfermeira falando besteira e nutricionista falando besteira, né? Então, a dieta é o ponto crítico. Tem que padronizar a dieta. E pequenas mudanças fazem uma diferença brutal. Então, aqui é uma aula do Diabetes Medical Management Plan, quer dizer, o plano de manejo do diabetes, né, pela Sociedade Americana de Diabetes. Na realidade, é bonitinho, eu só quis aproveitar, porque aí a gente já estava com alguma coisa mais pronta. Apesar de eu não ter traduzido, eu achei que era melhor. Doutor Carlos, a insulina que eles dão em injeção, essa comprada, é parecida com a natural? Muito? É idêntica.
A primeira Idêntico. insulina começou com insulina de boi, de porco, né? Agora não, agora a insulina é com DNA recombinante. O que que acontece? Eles conseguiram pegar a molécula e aí copia no laboratório. Quando você vê assim, um hormônio com DNA recombinante, quer dizer, é uma cópia idêntica. Idêntica. Isso funciona, por exemplo, o hormônio eritropoetina que o rim fabrica, a gente tem esse hormônio que você pode aplicar para melhorar a tua anemia. É o Olha, hormônio eritropoetina com DNA recombinante. muito bom. E diminuiu o problema que tinha quando era de insulina de animal. Por quê? Tinha muita rejeição e criava muita anticorpo contra a insulina. Aí você tinha, não era intolerância, mas era resistência à insulina. Entendeu? Mas dá trabalho, né, diabetes? Uma pessoa com diabetes. Putz. E aumentou muito, porque você vê que todo mundo que pegou Covid acabou ficando com sequela em todos os órgãos. O que está dando mais é trombose, que é isso, por isso que eu coloquei esses dias a história, tá? Todo dia tem um atleta morrendo. Aí o pessoal fala, infartou. Vai ter que fazer a necrópsia. A maioria das vezes pode ter certeza que é ou embolia pulmonar ou AVC. Mais do Não. que infarto. É isso aí. Então tá. Mais alguma perguntinha? Anaíra, Ângela? Não? Bom, então... Eu tenho Pode só falar. uma coisinha, doutor Carlos, não tem muito a ver, não. Adorei o papo e tudo, mas eu gostaria que o senhor um dia pudesse fazer alguma coisa sobre o sódio, a deficiência de sódio. Não sei se é papo para uma live inteira, mas ultimamente eu tenho encontrado muita gente na família que a deficiência do sódio está alterando muito a vida deles. É sério assim? É muito pouco frequente, mas quando é que você tem deficiência de sódio? Quando você está no local que tem muito calor. Então, você perde sódio, sal pela pele, pelo suor. Então, a dieta de sal não pode ser muito reduzida. É muito comum você pegar uma pessoa de mais idade, que já pega uma comida toda insossa, bem fraquinho, só que tem muito calor. Então, está perdendo sal pela pele, e esse é o mais comum. Perdendo, como a diarreia perde sal, né? O suor perde sal. E a pessoa já está com uma dieta baixa de sal, então ela tem que aumentar um pouquinho. Então, é uma causa só de equilíbrio. Existem doenças no rim que perdem sal. Aí é mais raro, mas tem. Uma doença perdedora de sal. Tem doença da adrenal, que é junto do rim, né? Por isso que chama adrenal, ad grudado ao rim. É uma glândula do rim, que também, com deficiência hormonal, pode provocar perda de sal. E a perda de sal pode provocar diarreia e tudo também, ou pode. não? Não, normalmente o sal baixo no sangue vai dar moleza, vai dar cansaço, vai dar pressão baixa, vai dar má circulação. Por quê? Porque o sal é que segura a água dentro do vaso. Se eu tenho pouco sal, o vaso murcha, a pressão cai, a circulação cai, a cabeça não funciona, o cérebro reclama moleza, sonolência, tontura, preguiça, né? Agora, o sal baixo não vai dar diarreia, mas uma diarreia perde sal. E pode ser confundido com outras doenças, a perda de sal, uma pessoa com baixo nível de sal pode se confundir com labirintite, por exemplo, não? Pode. O que acontece? Uma pessoa que está com sódio baixo, ela está com a circulação ruim, não é uma circulação eficiente. Então, o labirinto reclama, o cérebro reclama. Pode dar labirintite, pode dar vertigem, pode dar borramento visual, porque tem as artérias da retina, do fundo do olho. Se tiver pouco sangue, tem borramento. Então, o sal tem que estar entre 135 e 145. Em pessoas idosas é comum estar sempre baixo, porque come pouco sal, mas está perdendo água. Mas não tem muito suor, mas perde sal. Então, tem que equilibrar o sal na comida. Tá ótimo. Obrigada. Desculpa o contrário aí. Gente que toma diurético, o que o diurético faz? Ele joga sal, sódio para a urina. Então, urina mais. Ele joga o sódio, ele não joga água, ele força o sal a sair. E o sal carrega a água. Então, o diurético não é um diurético, é um sódio-rético.
que a gente chama natriurético. Então, nenhum diurético é diurético. O diurético, ele não é diurético. Ele simplesmente é um jogador de sal para a urina. E o sal carrega água, ele leva a água embora. Entendeu? Meu Deus. Obrigada. É uma maravilha, né? Nossa. Eu falo, a medicina tem um monte de coisa boa, só precisa estudar. Exatamente.